Boa tarde. Na verdade, nós voltamos agora do intervalo, né? Do nosso recreio. Então, queria que todo mundo assentasse. Marco Túlio, senta ali. Guilherme, para de conversar com o Arthur César. Tô com saudade de vocês, viu, pessoal? A gente fala assim para relembrar das nossas aulas lá. Mas agora a gente vai começar a nossa aula de história, né? Com um conteúdo novo, que é no capítulo 2. Coloquei só uma síntese aqui, que o meu quadro é pequenininho, então nós vamos trabalhar essa construção aqui. Você vai acompanhar lá no seu material didático, lá na página 34 até a página 37, que é no capítulo 2, né? Que é um capítulo que vem falando da cidadania e a construção, cidadania em construção e a formação do Brasil, né? Você vai entender como que o Brasil saiu da colônia e virou uma nação, e o papel da escola nessa formação de cidadão, né? E como que as primeiras vilas e cidades do Brasil foram construídas, né? O período colonial, o período que ele era colônia ainda, os Inconfidentes de Minas Gerais e os Conjurados da Bahia, que são grupos que se rebelaram contra aquele sistema e fundaram uma pequena organização para ditar as regras daquilo. Mas vamos lá no início do capítulo. Lá na página 33, que é a anticapa aqui, ó, vem falando algumas informações importantes e queria que você acompanhasse aí, tá bom? Para entender o que é ser brasileiro, o que é cidadania, temos que conhecer a ideia de nação, que é um conjunto de pessoas, um povo que compartilha certas características, como a língua, costumes, tradições, passado histórico e o que acontece em comum, que determina a sua identidade, né? Então é fácil às vezes você reconhecer um brasileiro, por exemplo. Ele fala a mesma língua, tem o mesmo costume, né? Às vezes compactua de certas características parecidas ou não, e compactua do mesmo ato histórico do passado, né? Então aqui nesse capítulo nós vamos entender como que isso funciona. Então peço que você acompanhe a leitura aí. Eu vou ler só os pontos importantes, né, que eu considero importantes. Se você quiser pode marcar, mas eu peço de antemão que você faça a leitura dessas páginas, tá, pessoal? Mesmo a gente acompanhando aqui, você tem que ler essas páginas na sua casa. Não dá para você simplesmente só deixar para lá, mas você precisa ler esse conteúdo, que é muito importante para você entender. Como se forma um povo? De colônia a nação. Você já pensou o que significa ser brasileiro? Ouvimos falar que o brasileiro não desiste nunca, e é uma característica do povo brasileiro, não desistir nunca. Porque moramos em um país que comemos tantas diferenças culturais e assim é muito unido, e que reconhece como nação. Temos inúmeras diferenças culturais, né? E é uma mistura de gente, não tem como, né? Eu, por exemplo, sou negra, do cabelo crespo e sou brasileira. De repente você é branco, do cabelo liso, do olho claro e também é brasileiro, né? Então nós não temos uma identidade específica assim, porque é uma influência de vários povos, né? Que se misturou e criou pessoas bonitas como eu e você. Beleza, então esse é um ponto que eu achei importante, essas ideias de você refletir sobre isso. Elementos como a língua, como o costume, tradições e o passado histórico por si só não garante a formação de uma nação, tá? Esses elementos, só se você falar a mesma língua e ter o passado histórico, não significa que é uma construção de nação. Existem várias ocorrências e vários pontos para a gente chegar a entender o que é uma nação. O elemento essencial, aí vem falando aí, lá no primeiro parágrafo ainda, para a construção de uma nação é o sentimento coletivo de pertencimento. Tá? É a convicção daquele ser coletivo e identificar com o outro, mesmo com as diferenças particulares, ou seja, o povo deve se sentir parte daquele agrupamento. Como é que você se identifica como brasileiro se você não gosta de nada daqui? Não. Continuando, você, para se sentir, né, nação, a gente precisa de entender que tem que ter esse sentimento de pertencimento. Sou brasileiro, tenho características de brasileiro, entendo que a minha nação ela foi colônia, mas ela já é uma nação livre, e eu preciso de entender esse pertencimento do Brasil. Muitas pessoas odeiam o Brasil, odeiam morar no Brasil, não gostam de nada do Brasil. É difícil, né, ter esse pertencimento se você não gosta. Mas vamos acompanhar aqui no nosso livro didático, lá no segundo parágrafo.
O que faz você se sentir parte do grupo? Você já parou para pensar? Eu, por exemplo, eu tenho uma resistência para as coisas, eu tento sempre, eu não desisto. Então eu sinto que eu faço parte do povo brasileiro porque eu tenho essa característica, né? Também. O que faz com que você, o seu vizinho, se sintam brasileiros? Você vai refletir, vai até colocar no seu caderno como anotação essas perguntas soltas no texto. Não esqueçam de responder, viu, pessoal? Que nós vamos comentar isso na nossa próxima aula de história. Para responder essas perguntas é necessário entender que sentimento coletivo e de pertencimento foi construído ao longo da história do Brasil e por isso é importante remontar alguns fatos históricos. Por isso que eu coloquei aqui na minha síntese alguns fatos históricos que ocorreram para a gente entender esse pertencimento, né? Por exemplo, lá na sua imagem do seu livro didático está escrito lá: escola é um espaço privilegiado no processo de construção da identidade nacional. É na escola que formalizamos a aquisição da nossa língua e conhecemos mais a fundo os costumes, as tradições e a história da nossa nação. É o que a gente está fazendo aqui, estudando o período de colonização, estudando o período que o Brasil era uma colônia e ele transformou em uma nação. Nós também conseguimos aprender a ler, a utilizar a nossa língua, não é isso? Então a escola ela tem uma forte característica nesse processo, tá? De você se identificar como brasileiro. Como nós já estudamos em algumas aulas anteriores, infelizmente nem todo o brasileiro ele consegue ser alfabetizado e isso vai atrasar um pouco nesse processo de pertencimento, né? De se ver como brasileiro e entender o que é o seu país. Lá no último parágrafo da página 34, o Brasil por longo tempo foi dominado pelos portugueses. Então, os portugueses que ditavam as regras. Como iam ser as leis, qual comida ia ser servida, qual que vai ser a forma de trabalho. Então, durante muitos anos, nós andamos, de acordo com o conteúdo aqui, como colônia de Portugal. Por isso que nós falamos até o português, né? Uma forte influência de Portugal na língua. Essa fase da história brasileira ficou conhecida como o período colonial, tá? Que se identificou de forma efetiva em 1530 até o ano de 1822. Então, o Brasil ele foi colônia durante muito tempo, né? Conforme. Lá na página 35, tá falando o seguinte, assim, ó. Foi no período colonial que surgiram as primeiras vilas e as primeiras cidades no Brasil. Nesse período, as pessoas identificavam com locais onde residiam, onde que moravam. E os grupos que faziam parte do mesmo cotidiano, né? E eles ainda ficavam, porque existia a cidade ali da elite, onde que as pessoas estavam perto dos colonizadores, e existiam as cidades mais distantes. E essas pessoas que moravam mais distantes, elas não se sentiam parte do grupo. Então, era difícil sentir-se que eles eram brasileiros, né? Também eram poucas as pessoas que possuíam o direito de participar da política. Não era todo mundo que tinha direito de participar. Não. Votar, então, nem se fala. Nós vamos entender aqui esse primeiro momento do direito à política, né? Eram excluídos desse grupo que não tinha direito de votar e nem ter participação na política: os indígenas, os negros escravizados, as mulheres, pequenos e médios comerciantes, restando apenas à elite o direito de participar da vida política, né? E quem que era essa elite? As pessoas que vieram de Portugal, que eram a galera que tinha o dinheiro, o poder, então eles definiam tudo. Hoje diferente, né, que nosso sistema de escolha de política é o sistema da democracia, então todo mundo tem o direito ao voto, né? Mesmo sendo obrigatório, nós como mulheres podemos votar, então assim, não tem mais essa questão dos negros escravizados no Brasil. Então hoje é muito diferente daquela época, mas eu quero que você entenda que naquela época era restrito, era só um grupo que conhecia, só um grupo que fazia parte da elite, que decidia as leis e decidia a questão política do Brasil. Pessoal, aí na página 35 tem uma foto, aqui ó, pra você acompanhar aí, está falando o embarque da família real portuguesa no cais de Belém, em Portugal, em 29 de novembro de 1807. Então, eles vinham para cá em grandes navios, né? Eram dias e meses de viagem. Então, não existia avião, nem trem naquela época. Então, assim,
Esse era um sistema de transporte daquela época também. Pessoal, e eu achei interessante também que lá na página 36 vem falando sobre você aprender mais. Porque é o seguinte, o Brasil ele deixa de ser colônia de Portugal para virar uma nação. Nesse momento é uma transição. Não é que ele abandona totalmente Portugal, mas ele deixa. Então, nós vamos montar os grupos aqui, né? Aqui que vai ser definido as coisas. Mas com pessoas de Portugal que moravam aqui, né? E que iam organizando toda a estrutura política dessa época. Lá no Aprendendo Mais está escrito o seguinte: a independência do Brasil deve ser entendida dentro de um contexto amplo. Porque o que acontece? Lá no século XVIII, essa defesa da liberdade havia tomado conta do continente europeu, né? Um conjunto de ideias chamado Iluminismo reuniu uma série de teorias políticas, econômicas e sociais que defendiam as liberdades humanas e a igualdade de direitos. Então, lá na Europa, eles já se organizavam nesses grupos e chegou aqui também no Brasil para essa questão da política, da economia e de ações sociais serem organizadas também, né? Entre as ideias defendidas pelos filósofos iluministas estavam o fim dos governos autoritários, que é a forma de ninguém podia mandar, ninguém podia ter participação da política, só eles que decidiam tudo, e a implantação de regimes democráticos e a liberdade da expressão, que hoje nós temos isso, nós temos um regime democrático, a democracia, e nós também temos liberdade de expressão, né? Muitos de nós escutamos falar diversas coisas sobre políticos no jornal, na internet, na TV. Então, assim, é muito comum. Então, tem uma liberdade de expressão hoje em dia. Coisa que foi conquistada lá no século XVIII, né? Uma coisa que eu achei interessante também, você pode marcar aí, está lá no terceiro parágrafo. Em 1776, o mundo tomou conhecimento do primeiro movimento de independência na América. As 13 colônias, que se localizavam na parte norte do continente, entraram em guerra com a metrópole inglesa, conquistando a sua liberdade e formação de nação que hoje conhecemos como Estados Unidos da América. Depois do sucesso da iniciativa, outras colônias, inclusive o Brasil, passaram a questionar o domínio europeu sobre o continente americano. Então, no momento que eles se organizam e querem, né, ser nação, tem um crescimento absurdo e tem como se o país caminhasse com as próprias pernas. Você pega os Estados Unidos hoje, que é uma grande potência, quando ele se organizou e falou assim, não quero mais ser colônia, não que ele foi colônia de Portugal, mas ele não quer ser mais colônia pertencente à parte da Europa, por exemplo, ele consegue denominar a própria lei, ele consegue denominar as próprias diretrizes do país e caminhar, e crescer, né? Ao final do século XVIII, estimados pelas as ideias de liberdade e principalmente pela independência dos Estados Unidos, então a gente teve um forte exemplo, né? Os Estados Unidos têm essa liberdade no fim do século XVIII também, o Brasil ele começou a querer também ter essa liberdade. Surgiram os grupos que passaram a defender a liberdade política e econômica do Brasil. Então, assim, né? As coisas não aconteceram do dia para a noite. Precisou de pessoas para se organizarem, para conseguir que isso fosse, de fato, né? Verdade, igual estamos vivendo hoje, uma liberdade de nação, né? Temos as nossas próprias escolhas, o voto, como eu falei no início. E, por exemplo, aqui em Minas Gerais nós temos os grupos, né, que são reconhecidos até hoje, né, que são a Inconfidência, os Inconfidentes, que eles se reorganizavam para ter essa liberdade como Estado, né, e como nação também. E lá na Bahia os Conjurados, que podem ser citados como esse exemplo aí, de liberdade, de autonomia para seguir em frente como nação. Do lado aí vem apresentando os principais líderes, né? Interessante saber o nome deles, né? Que eles também lutavam pelo fim da escravidão, eles lutavam por direitos sociais, né? Que infelizmente alguns privilégios só estavam na classe rica do Brasil e eles lutavam para que a classe pobre também, a classe escravizada tivesse, né? Pelo menos uma dignidade de viver.
E lá na página 37, vem falando um pouquinho da Inconfidência Mineira e também da Conjuração da Baiana, né, que foram os dois principais movimentos, né, de libertação do controle português. Então, a questão da Inconfidência Mineira, a questão da Conjuração Baiana foram os dois principais movimentos, tá, para essa libertação do controle de Portugal. Esses movimentos não atingiram o seu objetivo principal, isto é, acabaram com o domínio português naquelas regiões, mas em relação à desigualdade, eles não conseguiram acabar com a desigualdade. Até hoje sofremos com isso, né? O Brasil é um país extremamente desigual em alguns pontos. Com a pandemia, conseguimos ver nitidamente essa desigualdade sendo reforçada. Temos o poder de nação, mas infelizmente a desigualdade ainda não acabou. Porém, foram fundamentais para conscientizar parte dos colonos da opressão imposta pelo governo português, que a partir daquele movimento passava a ser visto como um inimigo a ser combatido. Finalmente derrotado em 1822, com a declaração da independência do Brasil, né? Dom Pedro foi lá e declarou essa independência do Brasil, se tornando uma nação, né? Então, pessoal, vocês vão ler novamente, silenciosamente. Aqui nós comentamos só as partes mais importantes. E eu quero que vocês respondam essas perguntas soltas no texto, no seu caderno de história, para a gente reforçar essa ideia aqui, porque é um conteúdo um pouco difícil de assimilar, mas é um conteúdo muito importante para nós entendermos, tá? Sobre como que o Brasil deixou de ser nação e transformou em colônia. Nós vamos ficar por aqui daqui a pouco a nossa aula de geografia, viu? Pessoal, ó, silêncio, todo mundo sentado no lugar e pega o seu material de geografia para a gente começar a aula.